Olá, tudo bem? Aqui é o Wesley de Paula. Estamos iniciando mais um episódio do PW Power, que é o podcast em que nós falamos sobre espiritualidade, educação. É um eclético. E hoje estou recebendo aqui uma turma fantástica, um trio que eu sou fã e que hoje vai conversar um pouco conosco, que é o Trio Januário. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem? Tá aqui o Trio Januário, que é essa família abençoada. Tá aqui o Matheus. Amém. Pai, gente. Tainá. Oi, gente, paz do Senhor. E ele. O mais lindo. O mais lindo. A paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Também está aqui a sua mãe, a irmã Suzana, e também a produção, o staff, que é Produção com tudo aqui hoje, gente. A Inara Campos, né? Daqui Brinca. a pouco ela vai aparecer, veio com o terninho da Fátima Bernardes hoje. Tem que respeitar. E aqui uma alegria poder receber vocês aqui no nosso toda episódio. O Trio Januário, nós temos uma alegria de tê-lo. E hoje, lógico, vai ser um episódio mais evangeliquez, daqui que diz respeito à questão espiritual, mas é um trio que tem se despontado e nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas são filhos da nossa casa, Sim. da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Temos orgulho disso. Em Mogi das Bênçãos. Queremos também mandar um abraço aqui ao pastor Gilberto, a pastora Vilma. E aqui estão, né? Quem que é o mais velho de todos aqui, para que nós possamos começar através do respeito, né? Eu, né? É o Matheus. O É. Matheus está com quantos anos, Matheus? Tô com 23. 23, Tainá. Desculpa, Tainá. Acabei de fazer 18. Acabou de fazer 18. E o Max, Tenho 13 anos. 13 anos. O Trio Januário tem se despontado aí no meio gospel, através dos seus louvores, e é algo diferenciado, até porque é um trio, né? Sim. De vez em quando você vê carreira solo, ou em alguns momentos dupla, mas são é um trio de adoradores e são irmãos, né? E eu queria hoje nós batermos um papo aqui um pouco, como que surgiu essa questão do trio? Vocês sonhavam em cantar? Como que é isso? Vamos lá, Pai do Senhor, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. É muito comum nós falarmos sobre um cantor que faz solo, uma carreira solo, ou até uma dupla, mas é muito difícil ter 3 irmãos, muito difícil. Hoje até tá mais comum, frequente você ver. 4 irmãos, 5 irmãos, aí já passa a ser grupo de louvor, né? E o Trio Januário não tinha uma ideia de que isso aconteceria, né? Não foi planejado. Não foi por nada nós. planejado, até porque nós cantávamos na nossa igreja no Marengo, e o Ezequiel, nosso antigo pastor, que hoje é falecido, ele nos incentivava bastante. Nós cantávamos no grupo de louvor e ele falava, não, mas eu quero ouvir os 3 cantar. E começou nessa rotina de, eu quero ouvir os 3 cantar. Na verdade, interrompendo ele aqui, na pandemia, né, ele deu todo esse apoio, porque como não estava tendo os cultos presenciais e tinham as lives, ele pedia para que nós 3 fôssemos cantar, e a gente ainda não era um trio. E aí ele começou a ver que estava muito certo, e ele falou assim, gente, eu quero ouvir mais vocês 3 cantando. E aí a gente começou a postar vídeo, né? E aí o Facebook viralizou alguns vídeos. Nós já tínhamos uma pequena noção, porque a nossa mãe sempre cantou, né? CD Teve gravado. CD Vocês gravado. vieram de um lar cristão? Nós viemos de um lar cristão. Graças a Deus. Sua Uma irmã base Suzana é cristã. cantora também? É, irmã Gravou Suzana. CD, Cara, gente, eu tava na Suzana é barriga dela, ela gravou cantora. CD. Tem CD gravado. Olha lá. Também assembleiana? Também assembleana. Se converteu na Batista, mas não aguentou porque ela é do manto. Veio pra Manto, Pleia. Veio pra Assembleia. E aí nós não tínhamos essa noção de que aconteceria tudo isso, né? E o pastor Ezequiel incentivava bastante. E enquanto a nossa mãe trabalhava, ele nos direcionava para casa, nos levava... tinha dias que ele nos incentivava a ir ao culto, vamos e tal, tudo mais, e nós cantávamos. Para quem não sabe, o pastor Ezequiel era o pastor de uma igreja aqui do Marengo. Isso. Meu amigo particular. É. Conheci vocês Através dele. Através dele. O Matheus magro igual a vareta. Nossa. Né? Conheci o Matheus, aquele dia carregou minha Bíblia. Você Aí. acredita? Carreguei. Tá vendo como a vida Deus vida me dá desentulhou volta, né? naquele dia, gente. Aquele Me dia não, mas é desentulhou. sério. O Matheus foi me receber na porta Foi. com o pastor. Foi. Depois foi lá, sentou do lado. Eu peguei ele como eu dei uma de carro. Eu tava- Não é Kaique, irmão. Qual é? Não. Raíque. Aí, cara, Deu uma de Raíque aquele foi dia. e eu tava aprendendo a ser servo ali, né? Você era o Aprendendo. regente.
Nada, eu era só integrante só do grupo. Quem que era? Mais um de vocês regia. Então, eu regi durante muito tempo. Eu não tinha o título regente, não. Mas eu regi os jovens, regi as crianças. Gente, E eu aí fiz tudo já. Foi um congresso ali no Marengo, né? Foi um congresso de jovens. Foi o congresso que marcou a gente, né? Foi, inclusive, fizemos o congresso e aí no outro ano entrou a pandemia e tudo aconteceu. É. E... Foi em novembro o congresso. Foi Foi? Acho que foi em novembro, né? Outubro, fim de outubro. Isso, e aí em março começou a pandemia. Foi isso mesmo. Foi. É. Foi uma doideira essa pandemia, né? É, porque aí eu conheci você lá, só pra explicar, na mensagem eu utilizei o Matheus, Foi. né? Eram os entulhos, eu Me entulhei deixou ele. entulhado lá, gente. Me e aí deixou eu tirei entulhado. todos os entulhos. Mas jogou até cadeira em cima de mim. Até Ele cadeira tava tinha em cima de explicando, mim. gente, sobre o que os entulhos da vida fazem com a gente espiritualmente. E aí ele pegou o Matheus e foi jogando, como se fossem pequenos entulhos que fossem fazendo a vida dele paralisar. E aí depois veio pro final da história e foi desentulhando aos poucos. E aí surgiu exato. o hashtag, que eu lembro até hoje que eu tenho essa foto, o hashtag sem entulho. Sem É. entulho, é isso. Lembra disso, Azul? E Tem a vou te foto da dizer, igreja viu? toda até hoje. Tava lotada aquela igreja naquele tá dia. muito Os jovens entenderam muito bem a mensagem, porque de nada adianta nós. Eu digo isso até no louvor, né? Eu gosto muito, a galera me brinca bastante comigo, mas eu gosto muito de cantar medley, porque eu gosto da junção de vários hinos, mas eu gosto de ver eles se conectarem, formar uma história, encaixar sua mente ali comigo para você entrar nela junto comigo. E assim eu acredito que tem que ser uma mensagem. Não adianta nada eu ir lá cantar, gritar. Ninguém vai entender nada, ninguém vai sentir nada, a não ser os ouvidos doerem. Certo. E uma mensagem, não adianta eu ir lá gritar e não ter uma mensagem bem explicativa, que foi o que aconteceu naquele dia. Os jovens ficaram presos, vocês precisavam ver, gente. Os jovens assim, ó. Foi uma palavra Olhando. muito poderosa mesmo. Foi É muito boa. pedagógico, é pedagógico. Mas foi interessante porque aí depois daquilo, você foi jantar comigo, tá vendo? Eu Foi. já tava preparado. Deus me honrando, Não, gente. comer Na macarrão. verdade, naquele dia eu lembro como se fosse assim. Inclusive, a missionária Renata pregou em um dia, o senhor pregou no outro. Sim. E a Renata disse isso pra ele. Que naquele mesmo fim de semana o Matheus recebeu a Renata e serviu a Renata. O culto inteiro ele servia água, depois quando terminou levou a Renata também ao jantar. E assim, gente, é muito legal citar essas coisas, porque nós nascemos na igreja e nascemos com esse sentimento de servir. Nós fomos servos, até hoje nós somos. Independente do nome que Deus tem nos dado, independente do que Deus tem feito, eu continuo sendo serva. O meu ministério é para servir a Deus, é para propagar o nome de Deus. Então, ali nós, por um momento, nós servimos. E hoje Deus, para honra e glória dele, ele nos dá a oportunidade de algumas pessoas também nos servir. E eu olho aquilo e eu falo, é uma semente. Aquela pessoa está semeando. E tudo que a gente semeia, um dia a gente colhe, porque a gente semeou. E hoje nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos um dia. É assim, é muito bom falar isso, porque tem tantas pessoas que chegam em tantos lugares, e aí as pessoas falam, chegou por causa daquilo ou daquilo outro. Todo mundo tem uma história. Né? Todo mundo tem isso. Se você olhar, o pastor Gilberto de Paula, tá aí, é pastor de uma grande igreja, mas tem uma história. Sim. Né? E toda a história nos faz chegar ao palácio. Né? E eu tô aqui, veio nesse momento, que naquele momento o Matheus me servia. Eu acho que não tinha nenhuma intenção de ser pregador, cantor, nenhuma. Nada. E ali estava servindo, eu peguei ele na hora ali. Foi um momento de descontração, depois até subimos por para conversar. Por estar mais perto ali também. Mas Deus já sabia disso tudo E também. junto com o Ezequiel, naquele momento, quem não sabe, o Ezequiel hoje em saudosa memória, foi vítima do Covid. Sim. Que era casado com a Kátia. A Kátia tem seus 2 filhos. E eu que arrumei aquele namoro. Sério? Muito Não forte. sei se vocês sabem disso. Não sabia. Eles eram do Badra. Eu era pastor setorial de Suzano. Não sei se vocês sabem. E eu sempre estava ali no Badra e o Ezequiel era o guitarrista. Oh, meu Deus, Né? lembro. Ele tocava guitarra. E um dia eu falei, Ezequiel, Deus vai tirar você desse negócio aqui. Não vai sair não, você vai ser pastor. Né? Olha. E aí tinha lá a Kátia, que sempre falava do Ezequiel, eu era líder de jovens regional também, e o Ezequiel falava da Kátia. Um dia eu falei, Ezequiel, você vai perder aquela moça lá. Meu Deus. E eu falei Você pra falou, Kátia, pastor? você vai perder ela, rapaz, vai lá. E aí eu falei, Kátia, o Ezequiel tá querendo. E aí os dois foram conversar. E deu certo. E deu certo no casamento dele, eu estive, né? Foi padrinho de casamento? Não, pastor? Não fui padrinho, mas estive presente e foi muito bacana. O Ezequiel é uma pessoa fantástica. Sempre foi.
e que Deus escolheu estar com ele, né? Então vocês estavam ali e foi através disso. Nos ensinou muita coisa. Essa história de Sim. servir, né? Vocês serviam ali Sim. a congregação do Marengo, que é uma congregação de 120 no máximo. Não, na época, chegava a estourar. Acho que dava umas 250. 200. Muito lotado. 250 Tinha culto de domingo das pessoas ficarem olhando o culto pela janela. Então, porque não mas- tinha lugar. E hoje Deus lhe colocou para estar Badra. em ambientes, no Badra, e ambientes muito maiores, Sim. honrando a vida de vocês, até porque essa trajetória. E também tem uma história de bênção, de milagre na vida do Max, que É é, isso aí. que é o caçula. É, né? sou o caçula. O Max também, pelo que meu pai fala, é fruto de um milagre. É. Que, como que E a mãe queria correr. Ah. Mãe queria correr, mas... Essa história é engraçada, deixa eu contar, porque é muito engraçada. Diz minha mãe, gente, que o pastor Gilberto chegou lá na igreja do Marengo e disse: olha só, irmãs, Deus me deu uma unção diferente. Eu oro e as irmãs engravidam. Aí minha mãe falou assim: misericórdia, eu vou sair correndo de dentro dessa igreja. Na hora que ela levantou, ela falou: gente, não deu tempo, ele já tinha profetizado e eu engravidei. Tanto que quando o Max nasceu, ela falou: eu vou levar lá, ele vai apresentar. Porque foi ele que orou e eu engravidei. Ela ainda brincou, falou, vou pedir pensão, Eu pastor vou pedir Gilberto. pensão. Pastor Gilberto. Atenção. Mas o Max, ele é o nosso milagre. É. Eu digo que em tudo na nossa vida, nós vemos a mão de Deus e o projeto de Deus. Porque ele não foi planejado. Não por nós, né? Mas foi por Deus. Minha mãe já estava decidida aqui encerrar a fábrica em mim e no Matheus. E aí, tanto que quando ela foi fazer exame lá, os médicos diziam que era labirintite, né, mãe? Alguma coisa assim. Nunca gravidei, gente. E aí minha avó olhou pra ela e falou: não, pode fazer um teste que você tá grávida. E aí ela tomou um susto. O Max, acho que com um mês de nascido, ele quase chegou a morrer, né? Com o quê? 40 dias. 40 dias. 40 dias. O Max tava praticamente morto nos braços da minha mãe. Fiquei a gente correu roxo. pro médico. Roxo, ele já tava roxo. Eu já tava sem respirar, aí minha mãe me levou no hospital. Aí tinha uma moça lá que ela orou por mim. No momento que ela colocou as mãos em mim, começou a orar, eu comecei a ter ar novamente. Ele voltou. Voltei a ter ar. Tanto que hoje, quando nós ministramos, a gente se encontra com o nosso pastor Gilberto, ele sempre chega e brinca assim: olha o milagre aí, olha a bênção aí. E ele é um milagre de Deus. E foi um dos que mais deu trabalho musicalmente falando. Sim. Porque ele olhava pra gente e ele dizia: eu não gosto de cantar. Não Eu adianta, chegava, não às vezes, suporto tinha cantar. momentos que eu chegava a dizer: cara, eu odeio cantar. Tanto que minha mãe fala assim, teve momentos que minha mãe ela fala que ela sempre perguntava pra Deus: Deus, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô forçando ele a fazer alguma coisa que ele não quer? Tinha momentos que eu falava que eu não queria cantar. Só que naquele momento eu não entendia que esse era o propósito que Deus tinha pra minha vida. Amém. E hoje eu vejo que Deus tem feito através das nossas vidas. E hoje o que eu vivo com meus irmãos é uma coisa muito impressionante. Muito bem, hoje aqui no PW Power, nosso podcast, estamos recebendo eles, os brabos, né, que é o Trio Januário, esta família abençoada, que muito nos abençoa aqui no campo de Amém. Mogi das Amém. Bênçãos. Tivemos um congresso agora de jovens que muitas das coisas que aconteceram foram fruto de vocês, do expertise de vocês, Amém. de estarem ali na frente. E eu confesso que vocês têm sido um referencial para muitos jovens nossos, para muitos jovens dessa nação. E eles estão aqui hoje. E, lógico, nós estamos fazendo essa gravação. Hoje a voz está um pouco arranhando, Embargada. tem embargado, né? Mas nós vamos ouvir eles, né? Vamos ouvir um louvor deles aqui. Lógico, não extenso, para que vocês possam falar um pouco mais da vida de vocês. E nós vamos ouvir uma palhinha e nós vamos daqui a pouco entrar como que surgiu, como que foi essa questão do Trio Januário, que desse ponto aí. E daqui a pouco falamos também sobre as redes sociais, você pode entrar em todas as plataformas Sim, digitais. todas as plataformas digitais, Sempre Instagram. ouço quando estou no meu carro. Falta tão pouco agora. Eu fui viajar agora esses dias, 5 horas de viagem, entrei na Marginal parado. E aí entrou na minha playlist, falta tão pouco. Verdade, faltava. Falta pouco. Gente, eu não aguento. A Fernandinha, inclusive, no Congresso agora dos Jovens, todo dia ela mandava lá no grupo da Madenque: ei, já gente, ouviram? canta a música aí, falta muito pouco agora. E é muito bem. Vamos cantar um pedacinho, vamos cantar o coro da nossa canção que Deus nos preparou. Essa canção, ela marcou muito as nossas vidas, porque Deus nos fez a promessa, muitas promessas, e uma delas é de que nós poderíamos ter essas canções autorais sendo lançadas. Ela demorou bastante para ser entregue para as plataformas e que as pessoas pudessem ouvir, mas nós entendemos que para nós podermos ministrar essa canção, ela primeiro tinha que ministrar dentro de nós, Precisava fazer para nós, sentido pra gente. nós entendermos o que ela significava. Então vamos cantar um pedacinho dela? Quer dar o tom lá? Esse Eu aqui, comecei, gente, pera aí, gente, que o Max que é me tudo ajuda aqui no aqui. vivo. O Max é o
Que dirige, vai. Vamos lá. Falta tão pouco agora, a bênção já está tão perto. Você não pode desistir. Tem novidade pra você chegando aí. Falta tão pouco agora. É só uma questão de tempo. Creia, vai acontecer. O céu já entrou em ação pra abençoar você. Glória. Olha aí, ó, a capela. Coisa E é muito interessante que o senhor falou sobre influenciar os jovens, ainda mais no nosso campo. Eu tenho o costume de dizer para muitos deles, eu falo, ó, o Trio Januário não foi levantado para se amostrar, para falar, nós somos o bam, estamos na internet. Não, nós fomos levantados com uma voz por Deus para abençoar os nossos jovens da nossa geração, claro que outras vidas também. Como diz o pastor Gilberto, a equipe da... Meu Deus do céu, que ele fala dos idosos. A minha denca? Para abençoar a minha denca, abençoar toda a faixa etária. Só que eu digo para eles, eu falo, o Trio Januário hoje é uma voz, não só nossa, mas é a voz deles também. Nós representamos eles indo em outras igrejas. Nós vamos lá, nós falamos que nós somos do Campo de Madureira, do Campo de Mogi das Cruzes. E representamos a voz da nossa igreja também. E além disso também para os incentivar, né? Porque, gente, nós surgimos, eu ia dizer do nada, mas não existe do nada com Deus. Foi no de repente de Deus que tudo aconteceu. Como que foi isso? Vamos aproveitar que você puxou. Como que surgiu o Trio Januário? Até porque vocês estavam lá no Marengo, o pastor começou de repente vem a pandemia, fecha-se tudo. E aí nós começamos a fazermos culto nas lives, foi tudo pro digital. Minha mãe resolveu fazer eu sempre fazia back vocal pra minha mãe. Todo lugar que ela ia, eu ia cantar atrás dela. Cantava o quê? Que estilo? Pentecostal também. Pentecostal. Shirley Cavalli. Olha lá, Aí, como é o corinho de fogo? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aí. Não, mas não era worship, não. Não era worship, não, mas não era worship, Que não. nada, gente. Mas era pentecostal, a lá Cassiane. Lauriette, por aí vai. E aí eu sempre saía pra acompanhar ela e ela resolveu fazer uma live retrô. Na verdade, não, foi antes disso. Nós Errado? gravamos, tá? Ele sempre esquece. Nós Já vi chegamos. quem manda em tudo, tá bom. Já vi. Pois é, meu Eu Deus. sou de detalhes. Nós estávamos numa festa do pastel, lá com a galera de Juventude do Marengo. E aí, quando nós chegamos em casa, aquela canção da presença do Paulo Neto estava super em alta. Aí o Matheus falou, vamos gravar o refrão dela? A gente, vamos. Criou um arranjo lá rapidinho. Criou um arranjo. E aí nós postamos no Facebook. E aí foi rendendo. Depois disso, a galera pediu pra gente continuar gravando. Aí a gente... postamos Qual eu que e é o do Max. Paulo Neto? Do Paulo Tua Neto? presença. Tua presença. Jesus, tua presença. Não vou Essa ter mesmo. essa ousadia. Não vou ter essa. E aí, depois Mas disso... depois disso lançamos eu e o Max, né? Uma Aí canção tem do um Diante vídeo, do Dos tem um Trono. vídeo que eu tô cantando com ele, que deu uma 1 música milhão do Diante no do YouTube, Trono. no Facebook. 1 milhão. Hoje já tá com Qual mais de que é? 10 milhões. Nos braços Aquele do Pai. Pai, estou aqui. Aí, 17 minutos? Sim. Esses minutos. Aí É, estávamos eu e o Matheus na sala. Pregadores, né? Que o 17 pregador minutos. começava, meu Deus, 17 minutos, né? Irmão, guarda isso, 17 minutos. Mas esse E é aí muito nós bonito, muito eles bonito. lançaram esse vídeo na sala de casa. Hoje já tá com mais de 10 milhões no Facebook, tá estourado. E aí a galera pediu pra gente fazer uma live. Aí minha mãe fez uma live retrô, chamando a Maria, levou todas as irmãs. E aí Os irmãos do tempo lá, né? Nossa, Né, depois mãe? ela fez uma Os live. pessoal da então- Mia Denk lá, foi tudo sim. com ela. Foi Brincadeira, a minha mãe, mãe que brincadeira. tava em peso lá. Brincadeira. E aí, ela cantou a canção da Rose Nascimento. Qual que era, mãe? Não chores mais, levante a cabeça. A gente fez back pra ela nessa música. Foi. E aí a gente olhou e falou assim, eu Nossa, gostei. que legal Eu esse sou vídeo. bom. Isso aqui é de Deus. É de Deus tá Foi através habitando. disso mesmo. Foi nesse dia. E aí a galera viu, começou a acompanhar, porque os vídeos no Facebook foram rendendo. Aí pediram pra gente fazer uma live no Facebook. Eu lembro que eu me assustei, porque o nosso amigo Jojoba, que foi quem, inclusive, apoiou o nosso começo, ele fez essa live, produziu a live e tal por detrás. E ele falou, gente, mais de 4 mil pessoas no Facebook assistindo vocês. Eu falei, como é?
4.000 pessoas. E aí ele falou... Olha só, gente, isso é muito importante. Tenham pessoas de verdade que apoiem o seu sonho e que se joguem de cabeça para isso acontecer. Ele tinha um ministério, Azael na época. E aí o ministério tava parado, eles não usavam mais aquela rede social. E ele falou, gente... O Instagram deles tinha 150 pessoas. 150 seguidores. 150 ele falou seguidores. assim, gente, como já tem 150 seguidores, já é um público, é pequeno, mas é um público. Vou criar uma conta pra vocês. E aí ele fez o Instagram do trio ali, com 150 seguidores. Migrou pro trio Migrou. Januário. Pro trio Januário. Ele transformou a conta do Azael pro trio. E aí, Deus fez um reboliço tão lindo que a gente gravou a canção da Lauriette, da Cassiane, diversas pessoas, e a Lauriette viu nosso vídeo, postou a gente no Instagram e no Facebook dela. E a gente foi gravando, tipo assim, sem nem imaginar que eles iam repostar, Não, né? pelo amor de Deus, Porque instante. quando você tá começando um ministério, é igual quem começa numa várzea, jogando bola. Não acredita que um dia pode estar lá com o Neymar. Ninguém acredita nisso. Ele acredita no potencial que ele tem, mas não, ele sonha com aquilo, mas não acredita que vai acontecer. E aí começou a acontecer. E aí a Lauriette repostou a gente, depois a gente viu e falou assim, caraca, já criou uma expectativa. A Lauriette viu o nosso vídeo e postou, então vamos continuar. E aí a gente postou e alguns grandes cantores da época começaram, do momento, começaram a repostar a gente, páginas. A gente foi parar no Gospelmente, que hoje é, se não a maior, uma das maiores páginas do meio gospel. Hoje é a maior, né? Mas já tinha intenção, então, de se formar como trio ou não? Tava Aí, ali fazendo desde cover. daí em diante, sim. Daí em diante, sim. É. Já começamos a ter essa vontade de ter o trio e foi caminhando. E aí começou a ter agenda. Vem cantar na Migre, vamos sim. E aí eu lembro que na época eu fiz 2 agendas. Na terceira eu falei pra uma galera que hoje é minha banda. Que hoje são minha Eles banda. são da onde? São da Debrais. Ferlópolis. A Debrais, Parque Ferlópolis, é isso, né? E aí eu falei pra eles, assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro. Cadê? Eu falei assim, não. Falei pra eles assim, olha, o trio não tem dinheiro, o trio tá começando, eu acredito que o máximo que nós vamos conseguir é uma oferta da gasolina. E olhe lá. E teve dia que eu tirei dinheiro, que eu trabalhava na época, e eu tirei dinheiro, minha mãe já tirou dinheiro pra, né, mãe? Pra repor combustível que às vezes a igreja não dava. A gente já foi para lugares, isso é importante dizer, porque o senhor disse sobre começos, né? Todo mundo vê, às vezes, sei lá, nós hoje no Instagram, hoje os meninos estão com 100 mil seguidores lá no Instagram, que são pessoas importantes para nós, mas, tipo assim, não imagina que teve um começo. Teve lugar que a gente foi que recebeu R$50 de oferta, né, mãe? Isso quando deram. Combinava uma coisa para abençoar o combustível e deu R$50. E os meninos estavam lá. Eu falei, olha, se vocês toparem comigo, estarem com o trio hoje, se um dia o trio, Deus quiser que o trio voe pelo Brasil, vocês vão estar com a gente. E eles estão aí hoje. Se vocês decidirem entrar nessa com a gente hoje sem nada, porque a gente não tinha nada, eu tenho certeza que um dia, quando Deus nos honrar financeiramente, nós vamos honrar vocês. Nós vamos honrar vocês. E assim, eles... E detalhe, olha como Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eles disseram que já estavam em oração. E Deus tinha usado uma pessoa, acho que foi algo assim, Deus tinha usado uma pessoa para dizer para eles que estava levantando uma pessoa, alguém. Estava levantando alguém. Alguém para que eles andassem juntos, para que acontecesse esse propósito. E aí disse que tempos depois a gente apareceu. E detalhe, a nossa primeira agenda com eles foi no dia que nós enterramos o Ezequiel. Nós tentamos cancelar a agenda. Gente, foi muito difícil. A gente tentou cancelar e não conseguimos. Psicologicamente, eu sou uma pessoa que, assim, se eu tô triste mesmo. E a minha garganta fechou, não tinha voz pra cantar naquele dia. Eu saí do sepultamento dele, a gente correu em casa, só tomei um banho, troquei a roupa e fui pra minha primeira ministração com eles. Foi a primeira. A gente sepultou o Ezequiel e foi cantar. E assim, até um detalhe aqui. Às vezes as pessoas olham quem tá no altar pregando, quem tá no altar ministrando, e acha que a nossa vida é mil maravilhas. Eu carreguei uma frase desde esse dia. Falei, desse dia, que foi um dia muito doloroso. Né? Porque o Ezequiel foi como um pai para nós ali. A morte dele foi muito repentina, dolorida, assim. né? Ele foi um grande pastor para todos que ele pastoreou. Mas para minha família, ele foi como um pai. Minha mãe trabalhou, gente, durante anos. Minha mãe foi empregada doméstica, ela foi babá, foi cuidadora. Minha mãe se matava de trabalhar para poder conseguir criar a gente. E aí a gente ia pra igreja, era culto de terça, era culto de ensino, culto de domingo. Eu cantava nas irmãs, nas crianças, nos varões, aonde
precisava ali, eu tava ali Mas pra nós ajudar. sempre estávamos lá. Sim. E aí, e ele tinha dias da gente achar que tava voltando pra casa sozinho. Depois que ele faleceu, minha mãe veio dizer que ele mandava, quando não era um diácono, que ele mandava olhar a gente até em casa, era ele mesmo que ia. Sabe? Fim de ano, minha mãe se matando de trabalhar, ele levava eu, Max, pra Guararema pra dar uns passeios. Então ele foi um pai pra nós, ele foi um grande pastor pra todo mundo. Mas pra nós, ele foi um pai, ele cuidou da gente. E então, assim, foi um processo bem doloroso. E quando nós fomos ministrar nesse culto, eu perguntei pra nós Deus. fomos ministrar, né? Nesse Eu dia. perguntei pra Deus, falei, Senhor, um detalhe. Quando ele faleceu, olha só. Quando ele faleceu, gente, por que eu tô dizendo isso? Porque ele foi uma parte muito importante do nosso ministério. Com ele, nós aprendemos muitas coisas. Quando ele faleceu, minha mãe me acordou e ela falou assim, eu preciso conversar com vocês na sala. Eu deitada, só olhei pra cara dela e falei assim, ele morreu, né? Aí ela levou a gente pra sala e tal. Quando ela virou pra mim, ela falou assim, ele se foi. A minha reação foi automaticamente, eu só me joguei no chão. E eu chorava, 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 chorava. E eu lembrei de uma última pregação dele. Na última pregação dele, ele disse assim, às vezes você vai clamar muito a Deus porque você quer um sim. E naquele momento você não entende que talvez o não de Deus seja o maior sim que você pode receber na sua vida. E eu clamei, gente, no último domingo que teve, a gente clamou com tanta força, a igreja gemia. Senhor, não leva ele, Deus cura ele. E eu me lembro que eu me ajoelhei no chão naquele momento. E ele, detalhe, ele falou assim, aprenda a ser grato até pelos nãos de Deus. Porque até no não dele ele tá trabalhando. E aí eu falei, eu carrego uma frase desde esse tempo pra cá, que nós somos ministrar. E eu carrego uma frase desde esse tempo pra cá. A dor nunca será maior que a promessa. Gente, eu me ajoelhei no chão naquele dia e eu lembrei dessa pregação dele e eu disse, Deus, tá doendo. Tá doendo muito. Mas hoje eu sou grata até pelo seu não. Porque foram 4 anos. E nesses 4 anos ele nos preparou para sermos hoje quem nós somos. Eu vejo, é um momento muito peculiar, né? Sim. No dia do seu sepultamento, vocês despontaram, vamos dizer assim, surgiu. Então, eu digo que o pastor Ezequiel foi uma semente Foi. que foi plantada. Isso. No dia que ele foi plantado, Deus começou, então, a erguer uma árvore, Sim. que é o trio Januário. E como que é a coisa, né? Eu sempre digo, tem pessoas que nunca vão ser um pastor presidente, tem pessoas que nunca vão ser um cantor famoso, mas a semente dele vai fazer com que outros sejam pessoas muito maiores do que eles foram. Nós temos que entender o nosso papel, né? É. E dizem que quem ganhou o Billy Graham para Jesus foi uma pessoa que não tinha tanta ênfase dentro da igreja. E quem foi o Billy Graham e tantas outras pessoas. Então nós temos que entender isso, nosso papel dentro da igreja. E eu tenho, com essa fala, a gratidão, né? A ele. E eu vejo que a semente foi colocada em terra e a semente gerou aqui grandes frutos, né? E esses frutos de gratidão. E foi muito trágico para a família, porque depois de uma semana o pai dele também faleceu, né, de Covid, né? E é uma família que eu tinha. Nós demos uma cachorrinha pro filho, uma cadelinha pro filho dele. Ele faleceu, aí o pai faleceu na outra semana, na terceira semana a cadelinha. Meu Deus. Foi tipo um atrás do outro. Foi É uma família que eu tenho até hoje muito contato, né? Até ontem estava conversando com o irmão dele, que é o Zaqueu, tem o outro irmão que é o Luciano, tem o Júnior, o que toca bateria, qual que é? O Helder. Não é o... É que é bastante filho. Tem a o nome Luma, tem... É que nós chamamos ele de Nego. Nego. É o Nego. Eu chamo de Nego, tem a Luma. Mas então fica aqui nossa gratidão. Então o trio começou a partir disso daí. disso. Foi. Olha que bênção. Hoje, e aí foi a nós estamos- primeira agenda. E Com aí- a banda foi. Com a banda. Como que é o nome das meninas? Lorisvaldo. 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 É É o nome do Nego. Lorisvaldo. É o nome do nego, mas todo mundo conhece ele por nego. Hoje nós congregamos... Vamos chamar de Nego. 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 Hoje nós congregamos no Miguel Badra, né? Com o pastor Juscelio e pastora Simone. Que, meu Deus do céu, né? Eles foram os professores do pastor Ezequiel. E hoje, assim, Deus levou o pastor Ezequiel, mas nos deixou o Juscelio e a Simone. Que cuidam de nós também como filhos. Assim, tem um carinho E eu vou te gigante dizer por uma nós. coisa. O pastor Luciano, assim como o pastor Ezequiel sempre marcava as nossas vidas, ele me disse uma frase quando nós fomos lá a primeira vez que me marcou muito. Ele falou assim, não vou lembrar muito bem as palavras exatas, mas ele falou assim, tem como quem ter ensinado não fazer melhor?
E aquilo ali me marcou. Eu falei, rapaz do céu, esse pastor aí, ele é diferenciado. Não, e ele cuidava muito da gente. Na época que a gente começou a viajar muito... Não, só minha mãe que ficava chateada com ele, que ele não tocava o CD da minha mãe na rádio. Na dele. rádio. Minha mãe disse que ficava brava, que todas as rádios que ela pedia tocava a música dela, mas ele não. Ela achava ele metido. Ah, o pastor José. Pastor José. Pastor José. Então a gente viajava e vira e mexe. A gente tava na estrada e recebia uma ligação. O pastor José não tá ligando. E ele aí, vocês estão bem? Vocês estão crente? Que ele sempre, toda vez ele vê a gente, vocês estão crente ainda? Então, assim, a gente tinha um cuidado dele muito grande. O que a gente já não tinha, mas o Ezequiel encontramos no pastor Juscelio. Ele nos ensina, ai de nós se não estarmos no culto de ensino, ai de nós, Santa Ceia. Ele cuida da gente, ele se preocupa com esse cuidado. Então, nós entendemos que o nosso ciclo com o Ezequiel foi encerrado, mas que com o pastor Juscelio iniciou um ciclo maravilhoso. Eu amo o Badra. É uma igreja que nos abraçou no dia do nosso lançamento. Mais da metade da nossa igreja sede foi o Badra. Foi verdade. Estavam lá nos apoiando, tinha gente com camiseta, questão de tempo. Beleza. E assim, gente, eu não tenho o que dizer. Eu digo por aí onde nós passamos que Deus foi extremamente generoso conosco. O pastor Gilberto, gente, ele é um pastor presidente. E a honra que ele dá pra gente é muito difícil você ver por aí fora. O pastor Gilberto, o pastor Tony, o pastor Wesley, nós criamos um vínculo familiar muito grande. E carinho, né? Quando nós chegamos no pastor Gilberto para falar a respeito do nosso culto de lançamento, ele olhou pra gente e falou assim, tá aberto pra vocês só escolham. Quer fazer no anexo ou quer fazer no templo maior? O que vocês decidirem, eu abençoo. Eu um pouquinho menos crente que minha mãe, eu disse no anexo. Vai ser no anexo, No anexo. não vai lotar. 400 pessoas ali, vai dar certinho, o pessoal do Badra vai vir. É um anexo. Aí minha mãe, não, vamos fazer no templo sede. Eu falei, Vai não, encher. a senhora não tá orando, não. A senhora não tá orando, Não, não. foi um momento muito Foi. precioso. É. Presença do Espírito Ter o Santo. apoio de todos vocês lá foi sensacional. muito bom. Eu digo sempre, falo, você ter um ministério e os seus pastores acreditarem no seu ministério, eles te chamarem pelo seu nome, como é também o pastor Gilberto. O pastor Gilberto tem 1000 coisas para ele fazer. O senhor, pastor Tony, pastor José. E você ser chamado pelo seu pastor presidente, você ter essa honra dele confiar em você fazer. Nossa, é sensacional. a E eu gente- tenho muito orgulho hoje. Eles sabem, nós todos, nós da minha família temos um orgulho muito grande, que é chegarmos nas igrejas. E a primeira coisa que eu falo sempre é: Pai do Senhor Jesus, independente do pastor que seja lá, eu falo, pastor, eu trago a paz do meu pastor presidente. Quem é meu pastor presidente? Gilberto de Paula, lá da Debras, Mogi das Cruzes. Nossa, eu tava até falando no carro, o pastor Wesley é uma verdade. Eu falo isso, o pastor Gilberto, ele dá risada. Quando eu falo o nome do pastor Gilberto, eu já entro jogando com meio time do meu lado. Meio time, todo mundo, porque todo mundo conhece o pastor Gilberto. Aí eu vou numa igreja, eu falo pra mãe, tá vendo? Você não pode andar errado, porque se você fizer errado, todo mundo te conhece. Cheguei em uma, falei, pastor Gilberto, assim, assado. Ele falou, nossa, pastor Gilberto foi meu amigo secreto semana passada. Um é assim. Aí o outro, não, pastor Gilberto, ele dirigiu esse campo. Pastor Gilberto, falou, tá vendo? Pastor Gilberto é querido demais. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E muitos amigos dizem pra gente, cara, eu queria ter o apoio ministerial que vocês têm. E é verdade. Porque é muito difícil você ter um apoio ministerial tão grande. E nós temos a bênção. Cara, eu achei tão especial que no dia que nós lançamos, na mesma hora que terminou, veio o senhor, veio o pastor Tony, impondo as mãos sobre nós, abençoando, consagrando a nossa canção. Então, a gente tem um apoio imenso dos nossos pastores presidentes. Vocês honram a gente às vezes fica até constrangido com tanto carinho, porque a gente não merece, mas Deus é bom demais e eu quero deixar isso bem público aqui para todos. Nós amamos a nossa Isso também igreja. é fruto da honra. Vocês sabem entrar e sabem sair. Tem pessoas que não conseguem chegar em um determinado momento e eles já não conseguem mais entrar da forma que deve ser feito. Vocês sempre honram, sempre estão ali, abençoados. Agora mesmo, final de semana, é festa na igreja que vocês congregam. E vocês vão trabalhar lá, vão servir lá. Nós costumamos dizer que nós somos servos. Vamos servir lá. Nós costumamos dizer isso sempre. Nós somos servos. Nós, lá na nossa congregação, nós somos regentes de adolescentes. Por mais que nós tenhamos essa correria, nós somos regentes de adolescentes na nossa igreja. Culto de terça nós estamos lá, culto de quinta de ensinamento nós fazemos o possível para estar. Escola bíblica esse mês nós temos dado uma falhada aí. Falhamos feio. Mas nós vamos também. Então, tipo assim, nós sentamos para aprender também, né? E tem todo esse cuidado.
Maravilha. Estamos falando hoje aqui, batendo um papo muito bacana com o Trio Januário. Qual que é a rede social do Trio? Logicamente, hoje nós temos várias redes, né? Mas fale aí, ó. Tem uma nova, né? Tem uma nova aí. Tem uma nova lá. Um mistério forte. Todo mundo foi, eu fui também, mas eu não sei nem como faz, Ai, mas gente, tudo eu bem. também não sei não. Eu sou leiga nisso, mas eu só tô postando lá. No YouTube tá como? Tô lá se sentindo cansado, tô quase assim. Misericórdia. Gente, YouTube Trio Januário, Instagram Trio Januário Oficial, a plataforma vizinha que eu esqueci o nome, tá Trio Januário Oficial também. Tridis. É o Tridis. Esse aí mesmo, esse mistério aí. Trio Januário. TikTok tá Trio Januário também. E nas plataformas digitais, Trio Januário. Trio Januário. Vamos falar um pouco das duas canções autorais que vocês têm. O Falta Tão Pouco. Questão de Tempo. Questão de Tempo. Surgiu através do quê? Quem é o autor? Nós lançamos agora Questão de Tempo, faz 2 meses. E essa semana passada nós lançamos O Grande Eu Sou. E ainda vai vir a terceira, que é Tente Outra Vez. Ô, Varão! Oh, meu Deus. Falei. Meu Deus. Spoiler. Aqui, ó. Olha aí, escreve isso aí. Não Vai, Mas vamos lá. Mas aqui, ó. Mas aqui, você vai É no lá. PW Power. Aqui pode. A empresária já quase jogou o celular dali, né? Você viu? Mas Meu Deus. escolhe. Varão Pegou? Se você não abençoado. pegou, nós não vamos repetir. Não vamos repetir isso Se aqui. quiser, vai ter que voltar e não vamos falar de novo. Mas tem aí. Daqui uns dias, aguardem. É isso aí. Aguardem. Daqui, Aguardem. talvez Então, como... mais um mês. Brincadeira. Esse primeiro louvor, como que surgiu? Todas essas 3 canções são de um compositor chamado Anderson Pérez. Ele costuma compor para MK Music. Inclusive, foi ele que compôs a última canção. A última foi por acaso do Paulo Uma Neto. das canções do Paulo Neto, que é aquela Não foi por acaso que tudo aconteceu. Foi ele que compôs essa canção. Linda demais. E o Anderson foi apresentado a nós por Deus. Ele tem uma sensibilidade enorme para o que Jesus está falando com ele ali para compor. Queridos, eu abri o meu baú com as melhores canções pra vocês. Ele fala assim, queridos, eu abri o meu baúzinho, aquele baú de ouro, Eu dei com as meu ouro pra letras vocês. mais lindas que eu tenho. E foram essas 3 canções, lindas demais. Foi um processo muito difícil, porque para você escolher, são várias canções. Tem um monte de canção lá que você olha assim e você fala, nossa, vai ser essa. Inclusive, antes de Questão de Tempo, nós já tínhamos escolhido uma, né? Nós já tínhamos escolhido uma, falou, não, vai ser essa. Aí daqui um pouco ele foi lá e apresentou Questão de Tempo, a gente falou, não, tira essa daí, cara. Vem Questão de Tempo, porque Questão de Tempo ficou linda. Então, ele apresentou ela crua pra nós, tira daqui, ó. Ele apresentou crua pra nós, e aí teve o trabalho de criação, que foi um trabalho excelente do Rogério Vieira, que é um dos produtores Rogério Vieira. mais Bravo. renomados hoje no Brasil, tem 5 Grammy. Ele disse que o próximo a É o gente vai dar nosso. pra ele. É, Em nome de Jesus. a gente já recebe essa Em nome palavra de aí. Jesus. 5 Grammys e foi um cara assim que teve uma paciência enorme pra sentar e falar o que vocês estão pensando. Ele pegou um pouco de cada um dos 3, o estilo de um dos 3, porque eu tenho um gosto um pouco mais por worship, eu gosto um pouco mais do worship, a Tainá já gosta um pouco mais do pentecostal. Eu sou Cassiane. Amo pentecostal, mas tipo assim, cada um tem um gosto ali a mais. O Max gosta de um black music, que é mais uma galera dos Estados Unidos. E aí ele encaixou tudo isso aí, Sim. né, Não, Max? ele teve uma sensibilidade única. Fala aí, Nós, Max, um pouco. a gente sentou lá direitinho. Chegamos lá e ele falou assim, gente, vamos criar uma musiquinha aí. Aí a gente colocou um arranjo, pegou o estilo de cada um. Como o Matheus disse, ele é worship, Tainá, ela é pentecostal, black music. Mesclou todos os estilos e saiu essas 3 músicas aí. Maravilhosas. Vamos ouvir a segunda, então, que foi o lançamento na semana passada. A terceira, não. Ainda não. Será no Talvez próximo eu cante a terceira, talvez. Isso aí. Talvez eu cante Vamos a terceira. cantar, vamos cantar a Produção, você terceira. quer apanhar? Ó, A produção vai desligar o fio. Ele vai tirar vou da cantar o tomada. coro? Posso cantar o coro? Posso cantar o coro? A gente puxa no Vamos no cantar. alta. Boa, vamos. Tu és Deus, poderoso Deus, maravilhoso Deus, Alfa e o Ômega. Tu és Deus, poderoso Deus, maravilhoso Deus, príncipe da paz, para sempre rei. É Grande eu sou. uma canção. Questão de Tempo fala mais sobre Processo, né? um processo, né? E o Grande Eu Sou, ele
É uma música Fala que exalta muito o nome sobre de Deus, quem né? É Deus, Exalta sobre o nome de Deus. Adorarmos a Deus. É. Foram 2 canções um pouco diferentes uma da outra. E a terceira... Não. Não, terceira não. Vamos deixar a terceira pra próxima. Né? Olha lá, quase eu canto, o pastor Wesley não quis, hein? Mas vocês, lógico, atendem todos os públicos, todas as igrejas, movimentos neopentecostais, pentecostais, Sim. tradicionais. Já fomos na Batista, Metodista Wesleyana. O que mais? Já fomos em bastante. Isso, Então, já fomos então, em se bastante. você quiser levar Trio Januário à sua igreja, e você que é líder, você que é pastor, você fica em paz que eles vão ser bênção. Amém. Porque Amém. tem algumas pessoas que você leva, torna-se o congresso ou o culto uma tribulação. Né? Ao invés de ele trazer a bênção, Ele traz o pastor tem que depois ficar uns 4, 5 cultos para tentar acertar aquilo que aconteceu. Né? Alguns também querem toalhas brancas, querem entrar por um lado e sair pelo outro, porque tem alguns tiques. Né? Quanto mais fama Deus te dá, mais servo você é. Então, você entrando aí nas redes sociais, qual que é o contato de vocês para que Deixa eu você pegar aqui agora, possa ó. falar com a... Sabe de cor? Sabe de cor. Nossa. Vamos lá. Quem quiser contratar não, mas levar adoradores, Trio Januário, Entrar pra em sua contato igreja, aí conosco. canto em aniversário, festa de 15 anos, festa da minha Denk, festa de debutante. Nós vamos. Tudo eles cantam em tudo. Ó, né? nós Despedido somos- de solteiro. Vambora! É. A gente converte até lá. Gente, nós somos de São Paulo, mas o DDD é do Rio de Janeiro, da assessoria, tá? 21 971 33 1519. Nossa, eu vim olhar, viu? 21 971 33 1519. Eu decoro porque a galera fica pedindo no direct, aí eu já mandei tanto que eu já até decorei. Olha aí. Nossa, eu vim conferir pra ver se ela lembrava mesmo. Tá indo. Meu Deus. Para todo o Brasil, eles vão hoje. Todo eles o Brasil. e é interessante que Deus ventilou o nome de vocês no Brasil todo. Deus né? é bom. Estiveram, Glória a Deus. lógico, nós somos do Ministério de Madureira, mas estiveram na nossa sede Em Madureira, mundial, no Rio em de Janeiro. Madureira, que é um ícone, né? Rio de Dali Janeiro. sai para o mundo todo, estiveram ali Linda no demais a sede. congresso. E é interessante que eles, além desses louvores autorais que fazem parte, eles cantam também, você pode dizer, cover, mas de outro, cover, né? Quem não nos conhece, conhece os covers. Os covers. E vão cantando, tem um monte de gente. Às vezes a gente chega em algum lugar que as pessoas falam, nossa, vocês conhecem... Gente, eu já ouvi. Vocês conhecem, gente, tem um trio que canta, eu não sei se é trio, se é um grupo, mas canta uma versão de Eu Não Perdi o Controle muito nova. Aí eu falei assim... Sou eu. Tem gente que conhece as nossas versões, mas não sabem que somos E nós. vocês dão uma roupagem nova para cada uma depois. Nossa, E é isso que fica Eu bacana. Não Perdi o Controle, foram 12 horas de criação. Eu Não Perdi Sentado o no carpete Controle. da empresa. Foi. Eu não perdi o controle, foram 12 horas de criação, né? Eu não perdi o controle, foram 12 horas de criação. Pega a canção original e a nossa, você vê que teve uma reconstrução bem grande. Não, vai dar uma palhinha do Eu Não Perdi Vamos. o Controle. Dá para dar uma palhinha aí? Vamos. Até pra... Tá. Eu não lembro, Tom, vai lá. Deixa eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Frase. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Vai direto. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. É muito Não. lindo. Eu ia abrir, Isso aí. gente. Eu ia abrir voz aqui, abrir sozinha. Mas olha, muito bacana. E uma coisa que eu vejo em vocês, que isso aqui é em todo momento. Né? É na igreja, essa Sim. acessibilidade, esse contato, isso que faz a diferença em vocês. Né? Não esqueceram da onde saíram e onde Deus levou. É o E principal. vocês têm muito convicto isso, e que vocês nunca vão perder. Amém. Que é o próprio Deus que fez, né? Eu tenho muito isso comigo. Tem coisas que acontecem comigo. Eu digo, nossa, mas é a sua capacidade. Não é nada. É o próprio Deus que vai fazendo coisas. É o próprio Deus que vai nos permitindo, vai nos abrindo portas, vai fazendo. E para quê? Para o próprio nome dele ser glorificado. Exato. Ser glorificado. Gente, não olhe pro seu agora. Talvez o seu hoje, você olhe e diga, mas não tem a menor chance de eu viver o que eu sonho. Deus é especialista em fazer coisas impossíveis. Glória a Deus. Ele é o Deus do Eu impossível. olho pra nós, eu olho pra nossa história. Minha mãe disse que nos vê como Davi. Ali,
sabe, no campo, ninguém dava nada, o menor da casa. Mas quando chega o tempo de Deus fazer o sobrenatural na sua vida, independe do lugar que você mora, independe da sua condição financeira, justamente para que as pessoas vejam que nunca foi sobre você, mas é sobre o Deus que você serve, sobre a grandeza do Deus que nós servimos. Hoje o Trio Januário existe porque Deus fez isso acontecer. Nós não viemos de um berço de ouro, nós não contamos com a ajuda de pessoas aqui que disseram, ó, vem cá, eu vou impulsionar vocês. Não. Desde o princípio até hoje, eternamente, foi Deus, é Deus e será Deus. E eu profetizo que isso vai ser na sua vida também. Foi. Não espere de pessoas aquilo que só o nosso próprio Deus pode fazer por você. E vai fazer. Ele vai fazer. Muito bem, olha aí, do Marengo pro mundo. Pro mundo. Do Marengo Graças pro a mundo. Deus. Isso aí. E essa fala da Tainá é muito importante, né? Vocês são pessoas próximas a gente. Muitas vezes nós trazemos cantores, trazemos pessoas e falam, nossa, é tão distante isso acontecer na minha vida. Não, vocês estão aqui próximo e nós vemos a própria mão de Deus e Deus ventilar. E eu quero trazer isso para vocês que estão aqui acompanhando esse episódio de hoje. Deus é especialista em fazer. Nossa. Em alguns momentos, lógico, nós não conseguimos entender o tempo de Deus. Eu vejo que com vocês foi um processo diferente. Vocês não esperavam e Deus aconteceu. Tem algumas pessoas que esperam e falam, então acho que não vai acontecer. Mas tudo está no tempo de Deus, né? Eu vejo, e trazendo aqui, José, né? José foi preso, aí tinha lá o copeiro e o padeiro. De repente ele tem um sonho, ó, vai acontecer isso e isso. Eu esqueci agora quem foi e quem voltou, né? É um dos dois, né? O copeiro voltou, né? E esqueceu de José. Mas não foi o copeiro que esqueceu, foi o próprio Deus que esqueceu. Fez esquecer. Por quê? Porque se ele lembra de José, qual que era o cargo que estava vago? Padeiro. Ele ia ser padeiro naquele momento. E Deus estava dizendo, não, eu quero você governador, pai. Uau, Né? que palavra, Tem hein? muitas vezes nós estamos falando, Deus, vai. Deus fala, mas agora só tem padeiro. Eu não quero que você, eu não quero você na padaria. Eu não preparei isso pra você. Ó, Deus usou o nosso amigo Keldrin pra pregar isso na terça-feira. Terça-feira profética lá que tá tendo. Às vezes, se Deus liberasse José pra viver aquilo naquele momento, José seria um padeiro. E Deus estava olhando o que Deus tinha pra José, era muito além. Era muito além. É como se Deus estivesse dizendo pra ele, olha, José, isso aqui parece bom, mas o que eu tenho pra você é além. Espera mais um pouquinho. Deus tem coisas excelentes pra nós. Espera mais um pouquinho. O grande problema é que muitas vezes nós tropeçamos nas coisas boas. E Deus está dizendo, eu quero que você trilhe nas coisas excelentes. Amém. Né? Eu creio então nisso. é isso aí, eu vejo isso com vocês. E em nome de Jesus eu profetizo que vão ter muitos e muitos hinos inspirados por Deus para levar para esta nação. E essa nação será impactada pela vida de vocês, até porque são jovens, estão aí começando e eu vejo muito isso. Quando vocês começam, os jovens, os olhos brilham e muitos até falam, nossa, eu quero ser igual. E eu tenho certeza, até nas próprias igrejas, muitos trios têm surgido. Lógico que aqui em trio de irmãos, eles não brigam, eles se dão bem, 24 horas, né? 24 horas, assim, dizendo, olha, que legal. O senhor acredita que é a pergunta mais feita? Vocês brigam, gente? Mas lógico que briga. Tem dia que dá vontade... O Matheus, tá? O Matheus é o meu maior problema. Tem dia que dá vontade de virar pra ele e falar, menino, sai fora. Vai com Deus pra longe de mim, depois tu volta. Mas, gente, nós somos irmãos, tá? Não adianta você criar uma fanfic aí na sua mente que isso não existe. O que é fanfic, irmã? Fanfic é uma mentira. É uma história. Ajuda, eu já passei. Gente, nós somos carne, nós somos osso. Lá em cima do altar, nós somos o Trio Januário. Em casa, eu sou a Tainá. Ele é o Matheus, ele é o Max, de 13 anos, que às vezes é difícil de lidar também. Nós somos humanos. Mas, não sei se você tá me ouvindo, você tem um ministério assim, ou parecido. Nunca suba no altar brigado com seu irmão ou com alguém. Deus não recebe, não. Minha mãe não deixa, nem doido. Minha mãe não deixa, não. A gente entra em guerra lá, às vezes. Porque são 3 gênios diferentes. A gente, cada um gosta de uma coisa. Mas eu sou mais pacífico, viu? Só pra dizer. Verdade. Mas tem a cara de ser mais folgado. Muito. Eu? Não, Matheus é. Não? É o Matheus é Matheus? mais folgado. Não é folgado assim, mais assim, eu sou É nada, caçula. não é nada. Sou nada. Não. É? O Nossa. Matheus é. O Matheus é mimado. E aí, eu não tenho culpa de ser o filho preferido. Eu não tenho essa culpa. Não tenho.
E aí, às vezes... A mãe até saiu do estúdio pra não ter que ouvir essas coisas. Gente, olha só, contar um negócio pra vocês em primeira mão. O Matheus chega, ele joga o tênis lá, joga a blusa de frio, e eu que lute pra recolher, porque ele não recolhe não, gente. É afogado mesmo. E minha mãe não permite nós subirmos no altar brigados. Ligados um com o outro. Já tá no carro, ela já olha e fala assim, e aí? Quem Vocês vai vão pedir perdão primeiro? Não, ela fala assim, vocês vão ministrar essa briga em cima do altar? É essa a verdade que vocês vão ministrar lá em cima É do essa a altar? verdade que tá reinando dentro do coração de vocês? É isso aí? Não, e ela fala assim, e aí? Vocês vão pedir perdão agora? Ou eu vou ter que ligar pra igreja e cancelar a agenda de hoje? Porque assim, vocês não vão subir no altar, não. Ela é rígida demais, gente. E ela tá certa. Vocês não vão subir no altar pra ministrar. Vocês vão pedir perdão agora. Vocês vão conversar e dizer o que um não gostou. Ou nós já vamos ficar aqui em casa mesmo. Ela fala. E a sua mãe acompanha em todos os momentos, ela tá com Todos. vocês. Minha mãe acompanha tudo. Ela diz que o mundo ele é muito enganoso. E que, independente de estar no meio gospel ou não, existem muitas coisinhas que vêm pra brilhantar os olhos, pra tirar a gente do nosso propósito. E ela não é boba. Ela já passou por essa fase. Minha mãe foi cantora, gente. Ela é cantora. Eu não Então sabia que ela... ela é cantora. Então ela já passou por tudo isso, sabe? Do ilusionismo. Existe essa palavra, ilusionismo? Falei chique. Nossa, falei chique. Ela passou já por essa fase. Então ela fala, vocês não vão andar sozinhos. Não vão, eu tô do lado, não adianta. E hoje nós fazemos a maior questão de ter minha mãe do lado. Eu digo pra ela, assim, mãe, se aonde a gente estiver, a senhora não está, eu sinto que tá vazio. Tá vazio, tá faltando alguma coisa, sabe? Minha mãe é nosso braço direito, minha mãe é a nossa guerreira. E ela É porque tem ela é outra- intercessora, né? É a nossa base. intercessora e também tem um dote, faz bolos. Oxe, confeiteira, moço. Tem a loja dela lá de bolo. Terrível. Suzana Bolos aí, encomenda bolo com a minha mãe. Tem um Instagram também? Arroba Suzana Suzana Bolos. Olha isso, Suzana Bolos. Muito forte, gente. Muito bem, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio da Artes Filmes Trio Januário. Matheus Januário, Tainá Januário e ele. Vou te contar. E ele. Deus vai me honrar. Vou te contar, posso te contar? Tainá não tem Januário. Ela não tem Deus vai me januário. honrar que eu já marquei, Não eu vou tem? pôr o Januário no meu nome. Ixi, Deus vai me Ela honrar, se pastor. intitula, mas não é. é dupla Januário e Tainá. Meu pai tava fora da rota quando aconteceu isso. Meu pai não quis pôr Januário em mim, não. Ah, não, mas é Januário, é enxertado. Eu já é um marquei jambuzeiro, é um jambuzeiro enxertado, né? Eu já marquei, eu vou pôr o Januário no meu nome. já. E- Adotada, meu pastor. Não, para com Para, Tô brincando, vaso. tô brincando. Tô Vigia, brincando. mano. Minhas filhas ficam o dia inteiro, porque vê isso aí no TikTok, você é adotado, né? E elas contam a história pro meu pai, de como eu fui adotado, onde eu tava, inventando assim, e é essa história, você é adotado, né? Ah, não, Só sou Deus na adotado causa. não, né? Mas é esse trio abençoado, Graças a que eu Deus. quero aqui recomendar e também indicar para você leve num congresso de jovens, numa festividade de irmãs, de criança, enfim, para que eles possam abençoar a tua igreja, o teu ministério, o seu departamento, e eu tenho certeza que eles o farão. E também acompanhá-lo nas redes sociais. Trio Januário Oficial Instagram. Todas, né? Outras Trio Januário. Nas Trio outras são Januário. Trio Januário. Coloque aí na sua playlist, você não vai se arrepender, até porque são hinos ungidos, hinos abençoados, e eles têm sido esse canal de bênção para as nossas vidas, que Amém. aqui estamos próximos, e somos testemunha. Amém. Somos testemunhas de que eles são bênçãos. Vão no ensaio, Amém. ensaio, Sim. gente. Né? Agora mesmo no congresso, toda sexta-feira tinha ensaio lá. Tinha, todo tinha lá. sábado. É todo Não, sábado. na do- Toda segunda. Não, da Na uma Almaden, Denk. que foi toda segunda-feira. Toda segunda, Nossa, gente, verdade. sai às 3 horas da manhã. E tinha o Jonatas, o chefe lá, que fica lá, o Jonas Não, Tavares. ele ficava né? lá. Ele Fica lá, né? E vou te dizer, nós saímos de lá, tinha vez 2 horas, 1 hora, mas ficava ensaiando lá. Ensaio, E o resultado foi lindo, Isso né? foi, o resultado foi bacana. O problema agora, viu, Fernando? É o próximo. Porque esse daqui já passou. O próximo tem que ser melhor do que já foi. Na vida sempre tem que Eu melhorar. falei isso pra eles. Se for igual, não vai prestar, não. Ah, já foi igual. Então, tem que ser melhor. Não pode. Né? E eu quero agradecer a Deus pela vida do Trio Januário, que aceitou estar aqui conosco hoje Amém. para Amém. bater um papo, bem como a sua mãe, que aqui está, a irmã Suzana. E eu quero convidar você também, que ficou até agora conosco, que você possa aí entrar nas minhas redes sociais. Depois vocês fazem um jabá aí nas redes sociais, que é Wesley de Paula PW, que é no Instagram, ou no YouTube, onde vai estar esse podcast, esse episódio, que é o Wesley de Paula, todas as redes também como Wesley de Paula. E também quero que você possa entrar nas redes sociais do nosso colégio, Colégio Gênesis
Mogi das Cruzes. Colégio Gênesis, que é um colégio cristão por princípios na cidade de Mogi das Cruzes. Muitas pessoas perguntam, o que é um colégio cristão? É uma igreja? Não, é um colégio que ensina matemática, português, inglês, enfim. Mas nós temos dentro dele os princípios cristãos, ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a orar, baseado no Evangelho de Cristo. Não é uma igreja, não é uma denominação, são princípios e valores cristãos. Entra aí nas redes sociais, Colégio Gênesis, Mogi das Cruzes. Se você quiser trazer seu filho para estudar conosco, será um grande prazer. Eu recomendo. Vou comprar o passe do Max pro ano que vem, né? Receba essa palavra. Vai cantar em todos os cultos nossos lá, né? Não. Nós temos os cultos às quartas-feiras, né? Vai ser interessante, quem canta, não canta na escola. Não. É mesmo? Não canta. Nós tem algumas pessoas lá, porque na hora do intervalo, na entrada e na saída, nós colocamos os louvores, né? Música, louvor. Eu falei, não vamos colocar. Não, coloca a música não. Não gostam que coloque. Mas vamos estudar essa oportunidade. Dá para dar uma palhinha uma palhinha pequena e nós estamos já chegando ao final desse podcast e agradecer você que esteve conosco até esse momento. Vamos de uma... Eu não tinha combinado essa, né? Não. Aqui, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Diga isso em casa. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem. Aleluia. Isso aí, Aleluia. Deus abençoe. Mateus, as suas palavras finais, Tainá, que não é Januário, e também o Max. Gente, Deus abençoe a vocês por estarem conosco neste momento tão especial. Nessa conversa que foi uma bênção para as nossas vidas e eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Continuem firmes, acreditando que Deus está no controle de tudo, Ele ainda está no barco. E eu, ouvindo uma pregação essa semana do nosso pastor Jussene, eu acredito que Deus pode estar no monte orando, e de repente nós estarmos no meio do mar com essa tempestade, parecendo que vai afundar o barco, mas ela não afunda. Quando eu creio que Jesus cuida de tudo, eu tiro a água de dentro do barco de copinho, mas eu tenho certeza que o barco não vai naufragar. Então, tenha certeza de que Jesus está no barco, está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Muito bem. Obrigada, gente, a todos vocês que assistiram até agora. Minha gratidão a todos, ao pastor Wesley, por ter nos dado essa oportunidade. E retificando o que eu já tinha dito para ficar bem fixo na sua mente. O seu hoje não significa nada perto da grandeza de Deus e daquilo que Ele pode fazer no seu amanhã. Então, creia que, assim como nós, você pode ser um Davi lá no campo, escondido, trabalhando, cuidando das ovelhas. Ninguém pode dar nada por você. Mas se Deus tiver de realizar hoje, mudar o seu cenário atual para te colocar aonde Ele quer, Ele pode, Ele é o único que pode fazer isso e Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast até aqui agora. Muito obrigado, meu pastor, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.
E é isso. Muito bem, muito obrigado você que esteve conosco aqui no meu canal, Wesley de Paula. Você pode aí se inscrever no nosso canal, também dar aqui uma de influencer, clicar no sininho para que você possa receber curtir, comentar e também clicando no sininho você recebe as notificações logo quando nós subimos novos episódios para você. Que Deus continue abençoando você. Um beijo no coração. Muito obrigado, Januário. Deus abençoe e até o próximo episódio. PW Power.